Olá, boa tarde a todos e a todas. Então, iniciando os nossos trabalhos no segundo trimestre, vamos continuar falando da unidade 3 do nosso livro didático, As Américas, Unidade e Diversidade. Nessa aula, vamos ver a primeira parte do capítulo 8, Aspectos Gerais da América Anglo-Saxônica e o Espaço Geográfico dos Estados Unidos. Primeiro, alguns aspectos gerais da América Anglo-Saxônica. Então, a América Anglo-Saxônica é essa porção setentrional, né? Ou seja, essa porção mais ao norte do continente americano, composta por dois países, Estados Unidos e Canadá. Esses dois países são países desenvolvidos. A principal característica dessa região: possuem economias de mercado consolidadas e um marco também da sociedade, né? Democracias sólidas. Os Estados Unidos e o Canadá, além disso, são países com grandes extensões territoriais, especialmente no sentido leste-oeste, ou seja, né, de costa a costa. Territórios aí que alcançam do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. A importância disso, né, é que, no caso, você tem acesso, né, através das rotas do Atlântico, ao comércio com a Europa, né, as rotas do Atlântico Norte, e do outro lado, nas rotas do Pacífico Norte, permite também o comércio aí com as potências econômicas do leste e sudeste da Ásia. China, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Malásia, Singapura, entre outros. Houve alguns aspectos naturais da América Anglo-Saxônica. Então, importante saber, né? O clima polar dificulta a ocupação e a exploração dos recursos em boa parte do território canadense. Já nos Estados Unidos, em linhas gerais, os climas são mais amenos, né? Menos rigorosos em comparação com o Canadá. Então, quando você olha aqui o mapa dos climas, né, do continente americano, essas cores aqui em verde, né, vão representar os climas de viés mais temperado, né, temperaturas mais amenas no verão e invernos muito gelados. E a tonalidade púrpura, né, roxa, vai representar os climas polares. Você vê que o Canadá está todo, né, no clima polar, clima temperado, e aqui nesse marrom mais escuro aqui, que é o frio de montanha, né? Clima gelado, não tem como correr disso. Já nos Estados Unidos a gente tem uma boa parte do território, especialmente na porção centro-sul, onde você tem um clima mais ameno, né, que é um clima subtropical, semelhante ao que nós temos aqui no sul do Brasil. Então, condições melhores aí para a ocupação, para o povoamento e para a exploração do território. Outra característica marcante também da América anglo-saxônica, né, é que apesar, né, de ter grande disponibilidade de recursos naturais, o clima polar vai dificultar a ocupação e a exploração desse recurso em boa parte do território canadense. Já no território dos Estados Unidos, em função dos climas mais amenos, essa exploração se vê mais facilitada. E aí vou citar, né, alguns acidentes geográficos importantes que são mencionados pelo autor do livro. Né? Então ele fala uma cadeia muito importante aqui, que são as montanhas rochosas, né? Essa grande cordilheira que nós temos aqui na porção oeste do continente. Outro acidente importante que ele fala, o Planalto Laurentiano, no Canadá, né? Os Montes Apalaches, na costa leste dos Estados Unidos, e essa região chamada de Planície Central, são áreas aí planas, né? Domínio de estepes e pradarias, que vai pelas porções centrais, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá. Certo? Outra citação também do autor é a respeito da região dos Grandes Lagos, né? Que é essa área aqui, muito populosa, muito industrializada, fica na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Né? São 5 grandes lagos, né? Da esquerda para a direita: Superior, Michigan, Ontário, Erie e Huron. E aí você tem grandes cidades nas margens desses lagos. Né? Do lado canadense, Toronto; do lado dos Estados Unidos, Chicago, Detroit, que são grandes cidades importantes aí que nós vamos ver, de grande importância industrial, como nós vamos ver ao longo desse capítulo.
Vou falar um pouco agora sobre a segunda parte da nossa aula, né, que é a formação dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, né, para a gente analisar a potência que eles se tornaram, é preciso também a gente ter em perspectiva de que formação social dos Estados Unidos, que também foi uma colônia, assim como nós, é muito diferente, né, do que aconteceu aqui no Brasil. Então, primeiro que nós tivemos dois tipos de colonização. Uma colonização de povoamento, que vai ocorrer no litoral norte e também no Canadá, e uma colonização mercantilista ou de exploração, semelhante ao que ocorreu aqui no Brasil e quase toda a América Latina. E essa parte ocorreu no sul do país. Após a independência dos Estados Unidos, né, que ocorreu em 1776, inicialmente, né, os Estados Unidos eram compostos apenas por 13 colônias, né, as 13 colônias britânicas de povoamento situadas na costa leste. Então, ó, esses aqui são os Estados Unidos originais, certo? A partir daí, os Estados Unidos, nos anos seguintes, vão iniciar um grande processo de expansão rumo ao oeste. Então, daquelas 13 colônias iniciais de independência em 1776, ainda no final do século XVIII, os Estados Unidos incorporaram ao seu território, com o consentimento da França, essa área em rosa, né, que era uma reserva indígena, mas controlada pelo colonizador francês. Depois, em 1803, eles adquirem essa outra porção do território aqui também, que era uma grande colônia da França. Né? E por que a França vendeu isso com grande facilidade? Se a gente olhar o modelo de exploração colonial francês, eles queriam tirar, usufruir, né, das potencialidades de exploração do território. Como essa região fica mais ou menos na mesma latitude da Europa, ou seja, você não consegue produzir os gêneros tropicais que eram muito valorizados na Europa e também não se encontraram aqui num primeiro momento recursos minerais que pudessem ser explorados, isso sem contar nos índios, né, que eram muito hostis à ocupação do colonizador. Essa porção aqui do território dava mais trabalho do que lucro para a França. Os Estados Unidos se interessaram em adquirir, beleza, a França vendeu. Então até aqui foi essas duas possessões, né, de 783 e 1803, foram até tranquilas, consensuais. A partir daí começam as possessões conflituosas. Né? Em 1819, os Estados Unidos tomam a Flórida da Espanha. Aqui a gente tinha uma colônia espanhola, foi tomada da Espanha. Teve um conflito, teve despojos de guerra, os Estados Unidos pagou alguma indenização para a Espanha, mas teve um conflito. Em 1845, o Texas, que era uma porção do México, né, do território mexicano, solicita, né, ser aceito na União dos Estados Unidos. E é aceito. Tem uma guerra aqui, tem um confronto entre os países, certo? Tem até um filme importante que fala sobre isso, né, que é o Álamo, fala dessa independência da República do Texas, né, que é incorporada à União dos Estados Unidos. Só que com isso as animosidades entre Estados Unidos e México vão aumentando cada vez mais. Toda essa área em amarelo aqui, ela já foi México. Aí após uma compra, né, em 1846, dessa porção noroeste aqui, que é o Oregon, os Estados Unidos adquiriram junto à Grã-Bretanha, é uma sequência de conflitos com o México. Né? Então, em 1848, os Estados Unidos tomam essa grande porção aqui do território do México, incorporam. Após o cessar-fogo, né, em 1853, também uma porção aqui ao sul do Arizona é incorporada, e com isso o México perdeu aí uma grande quantidade de terra para os Estados Unidos, né, estimativas aí próximo a 40% do território original mexicano hoje são os Estados Unidos. Outras aquisições dos Estados Unidos. Então, em 1867, os Estados Unidos adquirem o Alasca, que era um território do Império Russo, né? Os Estados Unidos compram o Alasca. Os mesmos motivos também que das seções francesas. Né? É um território pouco explorado, muito longe da capital Moscou, que dava pouco lucro.
Os Estados Unidos foram, se ofereceram para comprar, o Império achou um bom negócio e vendeu. E em 1898, os Estados Unidos ocupam o Havaí. Era uma república independente, fazia 4 anos. Ocupam militarmente, anexam o Havaí às suas possessões e em 1900 elevam o Havaí à condição de Estado. E aí a gente tem a configuração atual dos Estados Unidos, certo? Essa expansão histórica deles ao longo dos séculos. Essa expansão territorial, né, também demandou grandes contingentes de imigrantes, porque de uma hora para outra o território foi se multiplicando e dentro do princípio, né, de ut possidetis, né, a terra de quem dela faz uso, era importante você também ocupar o território. Então foram atraídos grandes contingentes de imigrantes europeus para colonizar e ocupar e sustentar esse avanço dos Estados Unidos rumo à porção oeste, certo? Mas, cada vez mais, os modelos de colonização antigamente adotados na porção sul do país começaram a entrar em contradição com os modelos, né, do norte. Então você tinha lá no norte, onde foi o povoamento, indústria, sistema bancário, manufatura, comércio, tudo altamente desenvolvido. E no sul, o processo de latifúndio, exploração da mão de obra escrava, economia muito centrada na agricultura de exportação, né, no plantation, que começou a entrar em contraste esses dois modelos, né? Essas diferenças elas vão se aprofundando. Então, o norte industrializado, né, que detinha a maior parte do poder econômico, começa a entrar em desacerto ali com o sul, que era agrário escravagista e que num dado momento ali, ao final do século XIX, detinha boa parte do poder político dos Estados Unidos. O resultado dessas diferenças foi uma guerra civil, que eclodiu em 1861 e também é chamada de Guerra de Secessão. No centro, né, da disputa estava a abolição da escravidão. Então, o governo federal era favorável à abolição da escravidão. Isso entrou em choque com os interesses econômicos dos latifundiários escravagistas do Sul. E aí houve uma ruptura, certo? Uma guerra, um conflito entre o Norte e o Sul. Então, o Norte, que representava a União, os Estados Unidos original, e o Sul, né, que formaram os países, os Estados do Sul, né, que formaram uma confederação para se opor aos interesses do Norte. Então, a disputa, né, surgiu esse país aí, os Estados Confederados da América, representado por essa porção em azul, em vermelho, desculpe, e a União, que já era os Estados Unidos consolidados, essa porção em tom mais escuro de azul. O tom cinza corresponde a áreas que na época não eram estados, né, eram territórios, não tinham autonomia política local, e as áreas em tonalidade de azul mais claro são áreas que chegaram a ser ocupadas, né, invadidas pelos confederados, mas que nunca tiveram assim um domínio total da região, né, permanecendo em litígio até o final do conflito. Esses aí são os estados confederados, certo? Esse mapa está lá nos slides, depois dá uma olhadinha com calma aí para verificar melhor. As consequências dessa guerra, né? Então, quem venceu foi o Norte, a União. Então isso consolidou a federação. Até então você tinha uma confederação. Todos os estados, era uma associação entre estados, né? Mas eles tinham muito mais autonomia. Então, com a federação, quando se estabilizou, todos reconheceram o poder central de Washington, né, e formaram um país unido. Isso levou ao desenvolvimento industrial, à abolição da escravidão e à expansão territorial e econômica, demográfica, territorial e econômica, já que aquela marcha para o oeste se intensificou e foi se acelerando. Outras consequências, né, de todo esse processo de unificação dos Estados Unidos é que alguns anos, né, após a Guerra de Secessão, ainda no final do século XIX, já eram reconhecidos como uma potência econômica e industrial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, com a destruição dos países europeus, França e Inglaterra principalmente, que eram grandes potências econômicas, os Estados Unidos despontam já como a maior potência econômica mundial. E no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945,
essa posição de maior potência econômica mundial se consolida. A partir daí cabe uma análise, né, sobre a presença da economia dos Estados Unidos no mundo. Então, os Estados Unidos assumiram o papel de superpotência, né, no mundo capitalista, e um mundo que era bipolar, ou seja, um mundo que tinha dois centros de poder econômico antagônicos. Os Estados Unidos, que representavam ali o bloco dos países capitalistas, e a União Soviética, que representava o bloco dos países comunistas, certo? E essa condição de superpotência no mundo capitalista, ela vai perdurar até 1991, quando há a ruptura ali do comunismo, a União Soviética se dissolve em diversos países independentes, o maior deles a Rússia. O comunismo, né, é abandonado pela maior parte dos antigos países comunistas. E você vê o surgimento de uma nova potência econômica, duas novas potências econômicas emergentes, né? A União Europeia, que consolida ali as ideias do mercado comum europeu, já tinha sido estabelecido desde a década de 60, e a China, que faz a sua abertura econômica, né, mantendo o sistema político no modo comunista. E o marco dessa expansão dos Estados Unidos após a Segunda Guerra é a expansão das suas marcas, né, das suas empresas multinacionais, que lançaram filiais em todo o mundo. Um primeiro momento ali na Europa, depois uma expansão para a América Latina, e o mais recente movimento aí em direção a antigos países comunistas, né? Rússia, China, países do leste europeu, consolidando aí essas marcas, né, como grandes potências econômicas mundiais. Acredito que se olhar nessa bandeira aí, que é bem ilustrativa, né, várias dessas marcas aí não são familiares. E aí a gente tem atualmente um mundo multipolar, né, depois do fim da União Soviética em 1991. Por que multipolar? Agora os centros de poder econômico, né, estão divididos em três polos: Estados Unidos, União Europeia e China. Já os centros de poder militar também são divididos em três polos, né? Três potências militares globais: Estados Unidos, Rússia e China. Eu vou falar um pouco sobre o espaço urbano e industrial dos Estados Unidos. Primeiro falar sobre o Nordeste, né, que é o centro financeiro e industrial. Então, o Nordeste dos Estados Unidos, graças aí, né, jazidas de carvão mineral, petróleo, isso foi um motor aí que impulsionou a siderurgia e a metalurgia nessa região. Hoje, o setor de serviços é o maior destaque, né? O centro financeiro e econômico mundial é Nova York. Mercado de commodities, né? Ou seja, comércio de matérias-primas não industrializadas, o centro mundial dos comércios é em Chicago, fica na região dos Grandes Lagos. Então a gente pode dizer que o centro econômico, financeiro e econômico mundial está nessa região, nordeste dos Estados Unidos e nos Grandes Lagos, certo? Essa região também pode ser chamada de Manufacturing Belt, né? Ou Cinturão da Manufatura, ou Rust Belt, Cinturão da Ferrugem, composta aí por essa área em vermelho, que abrange aí o nordeste dos Estados Unidos e a região dos Grandes Lagos, certo? Então é outra terminologia também que a gente usa para se referir a essa região, Manufacturing Belt. Demonstrativo aí da importância dessa região para a economia mundial. Claro, isso aqui é período antes da pandemia, né? Cada pontinho amarelo desse representa uma aeronave em voo. Percebam o fluxo de aeronaves no Atlântico Norte, entre o nordeste dos Estados Unidos e a Europa. Isso mostra um pouco, né, da importância que essa região tem para o comércio mundial. Ainda sobre o nordeste dos Estados Unidos, também é a maior concentração urbana e industrial do país. Foi aqui que surgiu a primeira megalópole, né? Ou seja, a primeira fusão de regiões metropolitanas do mundo. Hoje os Estados Unidos têm 3 megalópolis, certo? Então a primeira, que pode ser chamada de Boswas, né? Interliga ali 7 regiões metropolitanas entre Boston e Washington, dentre elas aí outras cidades importantes, né, como
Baltimore, Filadélfia e Nova York. Outra megalópole importante na costa oeste, Sansan, que vai interligar aí as regiões metropolitanas de São Francisco ao norte, a San Diego no sul, no caminho aí outras regiões metropolitanas importantes, como Los Angeles, né, que é a maior metrópole dessa região. E nos Grandes Lagos, né, Tipitz, que interliga as regiões metropolitanas de Chicago e Pittsburgh. Essa, inclusive, é uma megalópole internacional, porque a ela se soma a região metropolitana de Toronto, no Canadá, que tem um fluxo importante também. E outras cidades de renome, né, como Detroit, Kansas City, todas são cidades importantes que ficam nessa região aqui dos Grandes Lagos. A tendência também de que no futuro, né, surja uma quarta megalópole aqui no noroeste dos Estados Unidos, quando deverão se interligar as regiões metropolitanas de Portland e Seattle, formando a quarta megalópole dos Estados Unidos. Outra porção importante do território dos Estados Unidos é a porção sudeste, né? Fica nessa área aqui que a gente chama de Sunbelt, né, ou Cinturão do Sol, a área mais quente dos Estados Unidos, esses estados em amarelo. E a porção sudeste é o Golfo do México e a Península da Flórida, certo? Nessa área aqui, o destaque econômico houve um desenvolvimento significativo a partir da década de 1960, depois a Lei dos Direitos Civis, de 1964. E o destaque econômico aqui é a indústria petroquímica, certo? Então ali você tem uma área de exploração de petróleo importante. Essa indústria petroquímica é bastante desenvolvida nessa área. Por fim, outra parte importante também do ponto de vista urbano industrial dos Estados Unidos é a costa oeste, certo? A costa oeste dos Estados Unidos ela tem importância estratégica em relação ao Extremo Oriente. Isso ganhou importância após a Segunda Guerra, porque são as rotas de navegação pelo Oceano Pacífico. Então você tem a costa oeste dos Estados Unidos, certo? E do outro lado o Extremo Oriente. Economias importantes aqui: Coreia do Sul, Japão, China, Malásia, certo? É uma área bastante importante aí para os Estados Unidos, estratégica. Essa região da costa oeste também faz parte do Sunbelt, certo? Destaque aqui é especialmente o estado da Califórnia. Então ela tem uma importância estratégica em relação ao Extremo Oriente, né? E a marca da industrialização dessa região é a tecnologia e a inovação, certo? Principalmente o Vale do Silício. O Vale do Silício é essa região aqui no entorno da Baía de São Francisco, no norte da Califórnia, onde você tem diversas indústrias de alta tecnologia, né? Então, só para citar algumas aí, poxa, marcas mais que conhecidas, né? Apple, Intel, Facebook, YouTube, Google, NASA, são grandes empresas aí que estão baseadas nessa região, além de grandes universidades, né, voltadas para a área de tecnologia. Tranquilo, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Encerro por aqui. Forte abraço a todos. Valeu!